Muito bom dia, como vocês estão? Bora para mais um estudo de mercado e vamos ver o que aconteceu essa semana com o Bovespa. Antes da gente iniciar, aproveita, se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa seu like ou dislike se você não gosta, deixa seu comentário se você curte e compartilha com os amiguinhos para poder conhecer e valorizar o nosso trabalho aqui. Vamos aqui começar então, aproveitando que é domingo. Hoje é sábado que eu tô gravando, né? Mas é o estudo que vai sair no domingo. Para a gente dar uma olhadinha aqui no cenário mensal de Bovespa, que, como meus olhos eles estão subindo para a direita, isso aqui claramente é uma tendência de alta. Isso aqui a gente consegue, forçando a barra aqui, pensar que, na verdade, desde 2021, a gente não está numa tendência de alta mais. A gente está numa tendência lateral, por assim dizer, né? Lateral. Manipulei o fundo, rompi o topo, manipulei topo, quero perder fundo, mas eu não tenho tanta força, manipulo o topo de novo. Em verdade, quando a gente está trabalhando uma tendência lateral, o alvo para ele tentar chegar no mensal é até aqui. Só que calma. Tem muitas pedras no meio do caminho, tem um caminho inteiro no meio dessas pedras, né? Até porque, se a gente for considerar a última pernada válida, é essa daqui, certo? Se eu pegar ela inteira aqui, eu ainda não cheguei nem no ponto de demanda, que é quando eu tenho certeza que aí todo mundo vai falar que o mundo acabou, que o Brasil acabou, que já era, e agora a gente tem todo mundo zarpado aqui, tá? Isso no cenário mensal. Então a gente tá ainda na metade superior. Com certeza tem muito mais comprador do que vendedor na jogada. Quando que a gente vai começar a se preocupar, esquecendo esse cenário aqui da lateralização, mas olhando somente para o SMC? Olhando que isso aqui, por acaso, é uma estrutura de topos e fundos ascendentes, tá? Se eu tenho uma estrutura de topos e fundos ascendentes, eu rompi essa última estrutura, o que eu quero que o preço faça? Cara, eu quero que o preço venha até aqui, próximo do último fundo, para eu poder comprar. E aí o preço vai lá próximo do último fundo, e aí quando vem, não, o Brasil acabou. Calma, não é isso que a gente quer. A gente não quer comprar barato para vender caro. E aí isso já é em resposta a todas as pessoas que ficam comentando, não entendo, porque vocês ficam buscando fundo. Cara, porque a tendência do mensal é de alta. Se eu for para a tendência do semanal, o que é uma tendência do semanal aqui? Desde a de eterno. É uma tendência de alta. Mas Ariane, olha aqui essa última pernada, olha aqui como ela é forte. Tudo bem, mas qual que é a última estrutura do semanal? Qual que é a última estrutura do semanal? Pá, mitigação. Pá, rompi, fechei acima, acabou. Eu não vou argumentar ponto gráfico, eu não vou. Onde que é a questão que eu vou sinalizar aqui? É que a gente tem aquele que a gente chama de fractal, né? Que é uma estrutura dentro da outra. Então, isso aqui é a minha pernada inteira, e dentro dessa pernada inteira, eu tenho essa pernada aqui. Pá. Beleza? Estamos no fundo dessa pernada secundária aqui. No fundo. Onde que eu vou me preocupar? Puta, acabou o mundo, não quero mais comprar não, porque o semanal está de baixo. Cara, só quando ele perder aqui de fato. Só que, logicamente, a gente não vai perder nossa vida aqui tentando caçar o fundo. Para a gente poder se posicionar, precisa ter os gatilhos. E junto dos nossos indicadores, que são nossos melhores aliados, que é o MACD, com a divergência de alta, para a gente poder tomar a posição, e o RSI. Esse é o melhor dos mundos. Pode ser que vai ter só um e não vai ter o outro, e a gente vai ficar de fora da operação? Pode. Já aconteceu trocentas vezes. Então, vamos analisar a fio, antes da gente se desesperar, tá? Então, a gente está aqui nessa última região desse semanal. O que me chamou a atenção aqui? Se passar daqui, aí a gente só vai poder olhar pelo semanal, né? Nessa estrutura aqui. Eu vou ter que ver se tem um tempo gráfico menor, num diário talvez, algum ponto de parada. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, vou mudar já a tela aqui, que eu aqui já desenhei. A gente tinha na semana passada essas três linhas aqui que eu tinha mencionado com vocês, né? O diário do Ibovespa, que tinha fechado acima e a gente estava feliz. Uhul, vai rolar o Papai Noel, o rally de final de ano, quando confirmasse e rompesse aqui. O movimento nem para tentar manipular, eu fiquei impressionado, porque foi muito forte. Nem tentou manipular, simplesmente veio aqui. Diferente do dólar, o dólar manipulou, tá? Então ele veio derrocado e foi forte o movimento, devolvendo tudo que ele tinha conquistado, né? Lembra que para romper uma
uma linha de boss, a gente fala que tem que ser um movimento forte e íngreme. E foi o que essa barra fez de sinônimo. E aí, para piorar o cenário, né, dos compradores, a gente acabou perdendo todas as posições aqui que poderiam ser defendidas pelo comprador. E chegamos na última dos moicanos, esse daqui. Região de 79%. Não tem vídeo no canal, mas eu vou fazer um vídeo desse sobre entrada OTE, né, que é Optional Trade Entries, que é justamente nessa região de 79. É quando tá todo mundo jogando a toalha e aí a gente procura alguma coisa. O que é uma coisa interessante que a gente tem que notar aqui? Eu tenho uma linha de boss no diário aqui. Isso aqui, elas vão se modificando, lembrando, a linha de boss elas vão se modificando e a gente tem para cada tempo gráfico, tá? São 3 linhas de referência que a gente usa para cada tempo gráfico. Se você tem dúvidas sobre linha de boss, tem uma live que o Clinton fez que tá linha de boss. E aí dá uma olhada lá que você vai tirar mais suas dúvidas. Então aqui é o ponto que eu gostaria que chegasse, que a gente já tá comentando desde quando fez esse movimento aqui, né? Desde quando fez esse movimento que a gente queria que perdesse aqui para tocar essa linha. Porque no toque é onde eu gostaria de tomar uma posição de swing trade. Não tô falando de day trade. Day trade, cara, isso aqui tá muito claro. Se o diário está de baixa, eu vou esperar um repique para tomar. Mas a gente quer buscar o início da pernada de reversão. E aí ela vai partir de um day trade para depois num swing trade, tá? Mas eu vou falar os pontos de venda e pontos de compra aqui para todo mundo para agradar gregos e troianos. Todo freguês. Se a gente for olhar aqui pelo MACD, o que eu gostaria que acontecesse? Eu gostaria que ele perdesse logo esse fundo, perde esse fundo, e aí ele vai conseguir fazer finalmente a nossa divergência. Porque aí ele vai estar fazendo, e eu acho que é o que ele vai fazer, porque para ele ficar o MACD abaixo desse aqui, ele tem que cair muito, 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 muito. E até aqui eu acho que não vai fazer esse movimento. E a gente sabe que quando ele tocar na linha do diário, pode ser que pode ser não. A probabilidade que ele vai segurar o preço é alta. Não que ele vai segurar e vai replicar 100%, mas ele vai fazer pelo menos uma parada ali naquele momento, tá? Então por isso que eu marquei aqui, porque a manipulação que acontecer aqui com o toque dessa linha vai ser o início da minha tomada de posição para um swing para ver se quem sabe aqui tem futuro. Brincadeira. Se a gente, tá, então isso é o cenário do Ibovespa diário, e aí aqui ele pararia justamente nessa regiãozinha aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo filtrar um pouquinho melhor para nós. Pior que não. Vai ser os 60 e se vira nos 30, my friend. Então tá. Então ele tem que cair mais aqui para nós. Outro ponto de atenção. No 60 eu não tenho divergência, tá? No 60 eu só tenho o RSI abaixo de 30. E o RSI abaixo de 30, o que significa nesses casos? Eu não sei se o Clinton já fez o vídeo de RSI ou ele vai fazer. Se já fez, já confere no canal. Significa que quando os 60 minutos está abaixo de 30, isso pode ser um fundo do diário. Beleza? Da mesma forma, quando o RSI do diário, e aqui seria o melhor dos mundos se o mercado fosse bonzinho com a gente, tá? Chegaria o RSI abaixo de 30, com a perda dessa mínima aqui, com a divergência aqui, meu Deus, com o toque da linha de boss, ai, preciso pedir dinheiro emprestado. Então é isso que a gente vê no cenário do diário. Não estou cortando nenhuma região de compra, porque claramente isso aqui é o recuo que a gente estava pedindo de todos os tempos gráficos para que a gente consiga comprar mais barato. Inclusive tem até um vídeo no meu Instagram que eu botei Pense como um milionário. Pense como um milionário da bolsa. Você já pensou em como os milionários conseguem lucros tão altos na bolsa? Eles simplesmente não seguem a multidão. Na verdade, eles se aproveitam do comportamento da manada para conseguir faturar tão alto. Quer saber como? Vem comigo que eu te explico. Já ouviu falar naquela frase, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos? É justamente a frase de um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett. E qual que é a estratégia que ele usa? Quando o mercado tá caindo muito, e aí que ele e todos os investidores milionários começam a comprar. Em contrapartida, quando o mercado está subindo e todo mundo tá falando que vai bater 200 mil pontos, que vai para as alturas, é aí que eles realizam e vendem os seus lucros e faturam alto. Agora, se você quer mudar a sua relação com investimentos, precisa começar a pensar como eles. Não espere a euforia para agir. Tire toda a emoção do jogo. E a partir daí, o que a gente vai fazer?
começar a pensar no futuro, mas agindo a partir de hoje. Para isso, nós vamos pesquisar, estudar e investir em ativos com bom potencial, mesmo que ninguém esteja falando sobre eles hoje. Inclusive, é até melhor. E aí, o seu eu do futuro vai agradecer o seu eu de hoje, porque o segredo dos milionários está na visão a longo prazo e na coragem de não hesitar enquanto todo mundo tem medo. Então comece agora. Visualize o futuro e tome suas decisões hoje. É quando todo mundo pensa em comprar aos sons de canhões e vende aos sons de violino. Bitcoin tá no violino só. Todo mundo felizinho da Silva Sauro. Você vê aí todo mundo recomendando compra de Bitcoin. Todos os governos indo comprando. Sinal que o negócio... Tome cuidado, né? Tome cuidado pelo seu topo. Sim, ele pode ainda subir até 200 mil. Mas eu não vou comprar o topo. Por enquanto tá no topo. Só vou... onde que eu vou querer comprar nessa região dos 100 mil? Se romper lá para os 150 e voltar para os 100 mil, eu vou considerar que ele tá barato. Por enquanto ele tá caro. E a gente quer comprar barato. Vamos aqui agora olhar só mais a fundo nas aulas. Aqui foi o filtro que eu fiz, tá? Do order block mais rosa. Mas a gente já conseguiria filtrar isso aqui pelo próprio 60 minutos, que foi onde eu fiz a primeira marcação. Nossa, que essa marcação, cara, tá umas 3 semanas? Isso, tá desde essa semana aqui, ó. Desde a semana de 25 de novembro. Estamos esperando chegar lá. Em verdade, a gente tinha essa região marcada na sexta-feira, para vocês. Segurou um pouco o preço, mas no final do dia, salve-se quem puder. Outro ponto de atenção, então isso aqui eu vou tirar, né? Pra vocês verem que já tá no 79%. Inclusive, foi muito bacana que isso aqui aconteceu, ó. A perda disso aqui. Porque aqui tinha muita gente posicionada. Eu estou torcendo que o preço não pare aqui, neste último order block, para subir. Eu gostaria muito que, já que ele tá aqui, cara, perde logo esse fundo, me ajuda e vem tocar a linha de boss. Aí vai ser lindo e maravilhoso. Tô levemente preocupada que o RSI de 60 tá abaixo de 30 aqui já, porque eu queria que ele tivesse ainda pouco acima para chegar aqui. Mas pode ser que quando ele tocar aqui, o RSI do diário vem junto e aí vai ser um fundo do semanal, provavelmente. E aí a gente vai surfar essa tendência, tá? Talvez ainda tenha rally, mas talvez o rally seja no ano que vem. Papai Noel tá atrasado. Acontece nas melhores famílias. Se eu, como mãe, erro, às vezes o Papai Noel errou o timing também. Vamos agora para o cenário do índice futuro, que eu quero mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Índice futuro, o que pode estar acontecendo aqui no mensal, por assim dizer? Mensal tá nessa tendência do mensal já de baixa, certo? Tô ignorando aqui, é que ele acabou perdendo esse key level e tá fazendo boss atrás de boss de alta. Contrário ao Ibovespa, mas quem manda no mercado é o Ibovespa, não é o índice futuro. O índice futuro é só aquele cara de domingo que te liga para sair tarde da noite e você percebe que você foi a última opção, né? Você já sabe como é que você vai lidar com um cara desses, né? Você já sabe. Mesma coisa a menina. Se a menina te ligar assim, meu querido, é porque você é o último da lista, tá? Você é totalmente descartável. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem essa referência aqui, a gente teve essa manipulação aqui, a gente teve a defesa do médio 1, a gente teve a defesa do médio 2 e a gente está tendo a defesa do médio 3. O que eu estou imaginando que poderia acontecer e é assim que eu irei fazer as minhas operações, tá? Eu gostaria que ele perdesse logo esse fundo duplo, que muita gente do varejo se saiu bem aqui. E eu lembro bem disso, porque quando eu falei, nossa, cara, nunca o varejo fez tanta grana na vida assim, porque eles estão aqui, eles começaram a vender rompimento de fundo, que tá certo quando tá numa tendência bem clara, é porque normalmente o varejo não olha somente, o varejo não olha o macro, o varejo olha só o que tá acontecendo no dia, e aí acha que aquela tendência é a tendência real, quando na verdade ela só é um reajuste da tendência do micro e do macro, para eles poderem seguir o movimento inicial. Então o que eu gostaria? Perde logo esse fundo, e aqui ele vem manipular. Quando ele manipular, ele vai tocar nessa região aqui. Ele vai tocar nessa região aqui. Em verdade, no mensal, a gente consegue, inclusive, ver que é esse Super Doji aqui, ó. É esse Super Doji aqui. Coisa que a gente mais ama, chuchu beleza. Quem acompanha a gente no canal sabe o nosso amor por dojis. E se eu marcar os 50% dele aqui, ele tá bem aqui. Junto com esse
doji do semanal. Então, assim, o que poderia acontecer? A perda daquela mínima do Ibovespa que eu acabei de falar para vocês seria a perda desses fundos aqui, e aí ele tocaria esse 50% aqui. Ele tocaria esse 50% aqui. Se a pessoa... O problema é que o stop disso aqui, 19... 4 mil pontos de stop para... Payoff não é ruim não, né? 4 mil pontos de stop para um alvo de, se a gente acertar, 15 mil pontos. Só que, logicamente, não dá para a gente ficar ad eterno esperando aqui. Mas, assim, é um risco-retorno bom. Só que a gente vai tentar filtrar por uns tempos gráficos menores, né? Porque pegar pelo semanal é para durar o ano inteiro esse trade, né? Se eu for pegar aqui pelo diário, deixa eu ver se eu consigo filtrar alguma coisa aqui a mais. Olha como esse doji segurou todo o ponto ali anterior, ó. Ele foi o responsável. Se eu pegar aqui, eu tenho duas coisas que poderiam acontecer. Deixa eu primeiro marcar esse 50%. Eu vou deixar aqui para moi, que me interessa. E aí a gente tem essa questão aqui. A gente tem esse Fair Value Gap, que não é o melhor dos mundos. Inclusive, eu fiz hoje um vídeo de Fair Value Gap para vocês entenderem. Ele não é o melhor dos mundos para o diário, mas para uns 60 minutos ele quebrou a estrutura. Então aqui, 123,065 pode ser um ponto de parada do preço, que eu vou marcar aqui também. E aí, se eu quiser filtrar a minha região, é porque eu não quero ficar de fora do movimento, por isso que eu tô vendo onde eu vou parar aqui tudo, tá? Se eu quiser filtrar o movimento para o diário, seria somente aqui em 120. Novamente, correndo o risco, sim, de ficar de fora. Eu já vi várias vezes ele parar, inclusive no próprio Fair Value Gap. E aí dá a pancada para cima. Por isso, essa região toda aqui é extremamente importante para mim. Seria bem interessante. E o que me deixa confortável é entender que os dois movimentos estão muito próximos, né? Então, por exemplo, o índice Ibovespa cair mais 1.000 pontos pode ser o que o Ibovespa do diário precisa para cair o percentual para tocar aquela linha de Boss. Então, a gente esperaria mais uns dias aí de queda, mais 0,9, mais ou menos, de queda do Ibov. Se você não quer ficar de fora do movimento, aí o que eu faria? Eu veria o momento que o Ibovespa estiver tocando aqui, eu olharia para o índice futuro para poder procurar pelo gatilho da entrada, tá? Olhando aqui pelo cenário do diário, eu tenho a mesma situação... Não tenho. Aqui não. Posso até... É que foi tão íngreme aqui que eu não tô nem considerando muito essa pernada aqui da divergência, porque aí eu ainda ia considerar aqui, forçando bem a barra, a perda aqui do diário, ainda trazendo o MACD aqui, tocando essa região, tudo ponto de compra para mim. Se eu for olhar pelos 60 minutos, eu não tenho nada de divergência. Ah, tá. O diário também eu precisava que chegasse o RSI para cá. 240 minutos, 4 horas, eu até tenho a divergência. Olha só. Você lembra que a gente olha sempre os 3 tempos gráficos aqui, né, para vocês. Na mentoria a gente tem outros tempos gráficos de referência que a gente compartilha somente na mentoria, porque a gente quer, na verdade, operar diferente da maioria das pessoas. Por isso que a gente tem que ser a minoria, né? Não dá para todo mundo estar ganhando no mercado, infelizmente. Mas olhando de forma gerais, que é o que a SMC usa, é aí o diário, o 4 horas, os 60 minutos, tudo para pegar o swing trade. E de day trade é 5 minutos, 15 minutos, e aí 60 minutos é as suas referências, tá? Então, vendo aqui a perda dessa mínima aqui, com esse MACD, com essa divergência, com o topinho forte aqui, eu precisaria agora só do último gatilho, que seria ele chegar um pouquinho mais para cá. E aí pode ser quando ele tocar aqui para essa região. O que aconteceu no índice futuro na sexta-feira? A gente segurou aqui boa parte do dia, até deu o trade aqui na abertura, e logo ele acabou perdendo a região. Ele segurou depois nessa última região, inclusive, cara, olha como eu achei muito engraçado, porque se a gente for olhar no minuto, a gente tá falando dessa 125, 270 há um bom tempo, né? Que é a defesa do médio, defesa do médio do player semanal. Olha que engraçado no minuto, como ele tocava e ele já repicava. Mas, meu Deus, o negócio tá quente aí, ó. Pra vocês verem que o negócio funciona, mas vocês têm que testar e treinar os olhos, né? Aqui ele tocou e manipulou, depois ele toca e volta, e assim, ele volta numa chibatada só,
É tipo assim, 210 pontos, ele sente ponto, depois ele sente ponto, até que no final, meus amigos, ele entregou todos os pontos. E veio parar na nossa última região, esse último carinha aqui, que até quem tomou a posição aqui, mas ele já no final do dia até pegou talvez 434 pontos, mas o alvo para cá, não pagou uma vez e meia. Bem ruimzinho, bem ruimzinho. O mercado todo tava querendo jogar, passou. Agora, o que a gente vai fazer? Isso aqui eu já vou tirar, que já não me serve mais. Vou marcar a mínima e a máxima do dia, para as nossas referências. Aqui e aqui. E agora, vamos ver o que tem para o dia de segunda-feira. Agora, vamos ver o que a gente tem aqui para o dia de segunda-feira, né? Desde já, essa base aqui já me chama a atenção. Vou filtrá-la para vocês. Essa outra aqui também. Vamos filtrar agora aqui para os 5 minutos. Pior que tá tudo assim... Ai, como o movimento foi muito volátil, né? Aí a gente vai ter que marcar os 50%, porque aí só ficaria bacana assim. E é justamente na máxima, hein? Vamos tá vendendo com varejão. Faz parte, de vez em quando. Vamos torcer pro varejo tá certo. E aqui, spinning top aqui. Pontos de compra, meus caros, não tem. Para o day trade, tá? Agora, pensando nos 5 minutos. Caso contrário, caso perca essa mínima aqui, a gente teria os dois cenários. Ou ele toca daqui e aqui é a tomada no toque mesmo. E aí vai ter que usar o stop financeiro aí do swing que vocês têm. Tem vídeo de gerenciamento de risco do mercado para vocês saberem que tipo de percentual vocês usam. Geralmente a gente usa 2%, 2,5% do capital disponibilizado para o trading, tá? Como stop, eu falo. Então aqui ele pode até manipular. A gente vai ter que estar de olho nessa manipulação. Vou deixar pintado aqui dessa cor. De olho na manipulação. Mas o ideal mesmo era que ele perdesse isso aqui com força para a gente poder comprar no toque aqui do order block do semanal. E depois a gente tem a linha DeBoss aqui. Ou quando, por exemplo, ele tocar nessa linha aqui do diário do Ibovespa. Então é isso que temos de índice futuro. Não tenho menor vontade de, se ele retornar aqui na mínima de sexta-feira, eu fazer algum trade, porque ele ainda não teve quebra de estrutura nenhuma. Ah, mas Ariane, isso aqui não era uma lateralização? Não, precisa de muito mais argumento para eu poder estar tomando a posição. Prefiro ficar de fora do trade e pegar esses repiques assim, sabe? Prefiro. Essa defesa do major player semanal aqui, ela não funciona mais para mais nada, eu vou deixar só aqui como uma referência para a gente mesmo, tá bom? Porque, teoricamente, quem pega ela pelo semanal, o stop tá na mínima de todo o movimento, que seria aqui em 124,402. Mas eu não achei interessante tomar isso aqui para um swing. Então, o índice futuro é entre 125,660 até 125,880 de venda. Depois, 126,440 até 126,685. Depois, 126,940 até 127,050. E depois, 127,260 até 127,430. Não sei se tem força para vir acima da máxima de sexta, antes dele perder essa região aqui. Vamos ver. Agora, dólar aqui, eu marquei algumas regiões para vocês de 5 minutos. Primeiro ponto de compra na minha visão, tá? 6,009,50 até 6,995,50. Ah, muito grande, marco 50%. Eu peguei pelo Super Doji. 50% tá justamente no ponto que eu queria muito comprar, que é 6,002,50. Depois disso, a compra do dólar, olha como foi perfeita a compra do dólar na sexta-feira. Simplesmente tocou o nosso ponto aqui e subiu de repente sem nem olhar para trás. Só que agora, como ele tocou 2 vezes, eu já considero esse order block como mitigado. Então, ele não me interessa operar mais. Ah, mas aqui, essa linha aqui não é o key level do diário que a gente tinha conversado? E ali a gente poderia esperar uma defesa do médio do comprador? Poderia. Não é melhor porque não rompeu o último topo. Então, assim, se você tem bala, você opera. Se você não tem bala, eu pularia essa região aqui e viria para de baixo. Preferiria. Então, 5,959 até 5,939. Depois, 5,901 até 5,876. E depois, 5,857,50 até 5,804.
Acho muito difícil também fazer esse movimento tão forte na segunda-feira, ainda mais que os mercados agora já estão... Todo mundo está saindo de férias. Lembrando que se você acha essas regiões aqui longas, marca simplesmente os 50% e opera opera não. Se quiser a entrada desse tipo de operação, tem que ter muito cuidado com a forma que eu falo aqui. Parece que eu tô passando call. E nada disso é call. Tudo isso aqui é só estudos na minha visão de mercado, que a gente acredita que dentro do operacional poderia dar certo, mas pode não dar certo também. Tem que ter muito cuidado, né? 5.950, né? Seria justamente... 5.949, na verdade, aqui, com stop abaixo de 5.939. Mas aqui, para mim, é o melhor ponto de compra no momento. Essa daqui, essa região. Pontos de venda. Aqui a gente já consegue ver, pelo gráfico, que tem o topo duplo. Eu quero que liquide, capture a liquidez para vir no próximo ponto de venda aqui. Super arriscado, porque tá contra todos os tempos gráficos, mas... né, eu tenho que agradar gregos e troianos. Então, 6092 até 6099,50 no caso. Depois disso, a gente tem esse próximo ponto, 6117, continua aqui, até 6138,50. Lembrando que 50% aqui fica em 6127, não, 6128. E aí acabou, né? Não tem mais nada do dólar. E é alta infinita. Se a gente for olhar aqui para um semanal, a gente tem esses pontos aqui. O que aconteceu aqui, tá? Pegando até pela referência. Essa linha aqui azul, ela tá muito próxima, para não falar no mesmo local, da linha do semanal The Boss que a gente tinha comentado, que ele tinha rompido aqui na semana. Aí ele segurou a primeira vez e a segunda vez ele simplesmente recusou completamente. Então, todo o rompimento disso aqui, fechamento acima, ele vai tentar levar o dólar para 6280, próximo alvo. Se passar daqui, meu caro, alvo do mensal é 6443. Lembrando que essas linhas elas podem ser modificadas ao longo do tempo, por enquanto estão ali, e é ali que a gente vai seguir a nossa direção. Vamos agora falar aqui, lá de fora, um pouquinho. Deu essa primeira venda aqui, que a gente comentou na quinta-feira, tocou lá novamente, está tentando ir. Essa venda aqui, agora ela tem alvo para essa região, 99,405, porque aqui é o que leva do 4 horas. Aqui, inclusive, eu vou até marcar esse ponto agora, porque se manipular ali, eu tenho interesse de comprar. Comprar por uma hora ou às vezes o 15 minutos. Vamos ver em que tempo gráfico que ele faria a manipulação. Lembrando que eu preciso do gatilho, que é o RSI abaixo de 30, e a divergência no tempo gráfico que eu for operar, no caso de uma hora ou de 15 minutos. Mais nada a se fazer aqui. Aqui, esse fundo duplo, eu prefiro que se ele passar aqui, que ele venha para esse fundo duplo, estoura o fundo duplo e para nessa outra região aqui que a gente compraria o Bitcoin entre 92.344 e 90.734. DXY aqui, esperando ele tocar nessa região. Essa região aqui a gente tem uma linha de boss. Por enquanto nada a se fazer. O 4 horas. Pode ser que ele veio só estourar esse fundo triplo, esse topo triplo aqui e vai dar uma manipulação? Pode. E aí no caso, você teria que marcar isso aqui, ó. Ele fechando abaixo, ele acionaria o trade. Fechando abaixo e perdendo a mínima, ele acionaria o trade para tentar alvo para cá. Tem só um problema nesse meio do caminho, que aí você teria que pegar por uma hora para ter um payoff. Porque o problema disso tudo é que aqui você já tem um suporte forte, aqui você já tem, então isso é complicado. E você também não tem nenhuma divergência. Então, na verdade, retiro o que eu disse, melhor ficar de fora, pelo menos de uma hora, aí teria que pegar pelo 4 horas. 4 horas, daria para pensar no seguinte, o 4 horas tem essa divergência do MACD. Se uma hora fechar aqui dentro, esperaria uma hora fechar aqui, perder uma estrutura para baixo, e aí a gente entraria na confirmação, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele fecha aqui embaixo, aí ele perde isso aqui. Aí ele vem dar aquela pancada. Quando ele voltar, aí aqui vai entrar comprador, certo? Quando ele voltar aqui nessa região, aí a gente pegaria o order block dessa região aqui, para poder entrar na venda aqui com um stop mais curto. Isso é uma entrada de confirmação. Vou fazer vídeo para vocês no canal para ficar mais didático. Então, a entrada aqui, o seu stop aqui atrás, para pegar primeiro o alvo isso aqui, e segundo alvo você tentar ainda pelo 4 horas. Então, pela entrada de confirmação até valeria. Mas antes dessa entrada de confirmação acontecer, o preço tem que perder aqui, fazer o choque, e aí ele volta para a gente. Fora isso, melhor ficar de fora, esperar ele vir até essa região. Euro-dólar em contrapartida acabou fazendo, numa hora fechou abaixo, fechou acima daquela linha que a gente tinha comentado. Essa linha, inclusive, que é uma linha de bolsa semanal. Olha só, segurou bem aqui.
eu achei que ele fosse pelo menos tentar fazer o toque nesse ponto aqui. Ele não fez, ele só manipulou e já saiu voado. Inclusive, quem pegou pela manipulação já teve que sair daqui. Agora, o que tem que a pessoa esperar? Seria ideal que a pessoa esperasse romper essa região aqui de 1,05,297 para quando ele voltar até esse doji, a gente tentar capturá-lo, tá? Mas para eu poder capturá-lo aqui em torno de 1,04,677, eu tenho que ver o rompimento dessa região, porque aí significa que ele quebrou uma estrutura para cima, e aí essa volta aqui seria a entrada de confirmação. Então, somente depois dele romper aqui. US 500, em contrapartida, fez aquela manipulação, ainda, ó, olha que legal aqui, o exemplo de entrada de confirmação. Ele ainda toca de volta no order block. Se eu for olhar numa hora, olha o que aconteceu. Ele perde essa região aqui, que foi o que leva dele, certo? Perdeu, tá? Perdeu. Ele volta para mitigar. O que eu vou fazer, ó? Perdi, virei choque. Agora isso aqui é um choque. Eu vou marcar o meu último order block no ponto gráfico de 1 hora, por acaso for assim, ou às vezes num 4 horas, ou às vezes até tratar aquela última região como uma defesa do médio do player. Então, marcando aqui, a gente tinha esses pavios aqui, onde ele toca, dá a venda aqui, o stop aqui em cima, alvo aqui, na última pernada. Olha que lindo isso aqui, para a gente aprender de fato. Bem bacana, bem didático esse estudo aqui. E assim como ele fez já esse movimento, isso aqui já não me interessa mais, agora esse passa a ser o meu novo ponto de venda, porque aí ele liquidaria aqui esse topo duplo e vem para o próximo point. Em contrapartida, quem se arriscou na compra aqui, tem uma divergência, a pessoa ou ela tomou neste candle aqui, o stop aqui embaixo, ou ela está aguardando, já tocou 50%? Já tocou 50%. Ou ela entrou no 50% do order block com o stop aqui embaixo. E agora tem que esperar para ver para onde o movimento vai. Se os compradores vão ter força para jogar para cá de novo, ou então se estopar essa região, aí ele vem para um próximo POI aqui. Tem aquele POI de 1 hora, mas deixa eu ver pelo 4 horas uma referência melhor. Pior que dá para a gente tentar capturar o movimento aqui. Se ele estopar essa primeira, deixa eu filtrar agora pelo 1 hora. Já está no filtro de 1 hora. Se estopar aqui esse movimento, aqui seria o próximo ponto de entrada. Beleza? No 4 horas, deixa eu ver se tem alguma coisa. No 4 horas eu não tenho divergência. Só tinha pelo 1 hora, que seria um trade rápido. Talvez aqui, quando ele tocar aqui, ele não vai ter essa divergência, viu? E eu acho que não vai ter. A não ser que ele suba, aí ele faça o MACD mais para cima aqui, e aí quando ele cair, ele não tenha. Mas se ele estopar aqui do zero, eu não pegaria o movimento aqui no risco, não. Eu esperaria uma divergência no tempo gráfico menor. Então é isso. Muito obrigada a todos. Ótimo final de semana em família. Lembrando que a gente tem a nossa lista de mentoria em aberto. Se você quiser participar, já acessa aqui a lista da mentoria. Se inscreve no canal, deixa o like, curte aqui nos comentários. E é isso. Um grande beijo para vocês. Até mais.